Olá, este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista. Toda semana com uma novidade e um tema metropolitano para você. Aliás, você que nos acompanha e ainda não se inscreveu no canal, vamos fazer aí a inscrição, clicar no sininho para receber as notificações, assim você sabe primeiro que todo mundo quando a gente tiver um episódio novo. E o assunto de hoje é saúde bucal. E para falar sobre isso, não só aqui na nossa região, mas no Brasil todo, a gente está recebendo aqui a vereadora de Peruíbe, Socorro Mendonça. Socorro, bem-vinda ao Contexto Cast. Obrigada aí pelo convite, né? Sempre é um prazer a gente estarmos juntos com a UVEBS, a União dos Vereadores da Baixada Santista. Eu sou vice-presidente, né? A segunda. E a gente fica muito feliz, né? Com o convite de vocês, do Pedrinho, do nosso presidente, que é o Cadu. Né? E não esquecendo que do Adilson, presidente da Câmara Municipal. Eu sou vice-presidente, a primeira mulher vice-presidente também na cidade. A primeira nordestina eleita na cidade. Então a gente tem uma série de coisas legais para falar hoje aqui no podcast. Com certeza, e além de tudo, ela é madrinha do Amálgama, mas a gente já vai saber o que é, porque está aqui com a gente também o pesquisador do Núcleo de Saúde Socioambiental da Unifesp, o Dr. Jeffer Castelo Branco. Bem-vindo. Obrigado, Cris. Cumprimento a todos e todos. Para mim é uma honra aqui. Obrigado pelo convite de estar aqui na UVESB, Socorro, pessoal da UVESB. Para mim é sempre um prazer discutir assuntos tão importantes aqui para a nossa Baixada Santista. Bom, então para começar, vamos tirar a dúvida, né? O amálgama, ele é aquele material da restauração usado na odontologia, né? Por que ele é prejudicial à saúde? Então, o amálgama de mercúrio, ele é usado há mais de um século, né? E aí, mais recentemente, com as pesquisas científicas, se verificou que ele é um produto extremamente perigoso, o amálgama, porque ele contém 50% de mercúrio, que é uma das substâncias mais tóxicas conhecidas de uso do ser humano, né? E para controlar essa substância, foi criada uma convenção internacional, onde hoje já congrega 140 países, o Brasil é signatário, né, dessa convenção, e há uma luta muito forte para a eliminação geral do amálgama, que se sabe que esse mercúrio contido no amálgama causa problemas gravíssimos à saúde das pessoas. Que tipo de problemas, doutor? Por exemplo, o amálgama ele pode causar problemas de reprodução humana, ele pode atravessar a barreira placentária e atingir o feto, né? E causar problemas de comportamento no feto, problemas de QI, baixar o QI, problemas neurodegenerativos de modo geral, né? Na criança já ali na formação, né? Ele também pode atingir a criança no desenvolvimento pelo leite materno, né? E essa criança também ser afetada pelo mercúrio. Ele pode causar problema de pulmão, né? Ele pode causar problemas de rins, ele pode causar problema no fígado, problema de pele, alergia, ele pode causar síndrome de alergia nas pessoas. Autismo. Então, autismo. As pesquisas mostram que ele pode desenvolver autismo, Parkinson, né? Síndrome de Down. Então, várias doenças neurodegenerativas, pesquisas mostram que ele pode ou ser causa ou desenvolver essas doenças nas pessoas. É realmente um tema importante, né, Socorro? Isso, e aí com a odontologia sem mercúrio, né, que o doutor Jeff Castelo Branco, o nome é chique, né? Os pesquisadores da Unifesp começaram essa pesquisa, e aí tem a Mari Polacchino, um abraço para a Mari, lá de Peruíbe, né, que ela é engenheira ambiental, ela faz parte, é presidente do Combem lá de Peruíbe, então ela é muito ligada ao meio ambiente, né? E eu falo que o amálgama, ele não só prejudica a saúde humana, ele prejudica o meio ambiente, tá? Porque depende como você faz a retirada dele, onde é que é feito o descarte, né? Sim. E nós vimos o caso dos Yanomamis, né, doutor? Perfeito, lá, perfeito. Numa cidade aí que eu não lembro agora. Enfim, aí o que é que eu falo para vocês? Quando eles chegaram com esse projeto, com essa demanda, assim, é importante. Eu falei, gente, mas assim, mesmo eu trabalhando na saúde, eu sou funcionária do Estado, só no Guilherme Alves, 28 anos, né, 27 anos, desculpa. E aí o que acontece? Quando chegou essa demanda, eu falei, nossa, é interessante. Só que o governador do estado, a Alesp, já tinha aprovado a lei, né, doutor? Perfeito. Então, os deputados, eles aprovaram a lei e o Tarcísio vetou. O governador, né? O governador votou. Os deputados estaduais tinham aprovado, o governador vetou. E aí eu falei, se os deputados votaram,
é interessante a gente trazer para Peruíbe. Só que, como é indicação, eu tinha que conversar com o prefeito. Sim. E aí falei com o prefeito Luiz Maurício, né, com o chefe de gabinete, que atualmente é o prefeito. Eu falei, a gente precisa, eu preciso que vocês indiquem essa lei, é importante. E aí houve toda a conversação sobre os benefícios, os malefícios também. E o que aconteceu? Aí deu certo. Aí aprovamos a lei por unanimidade lá, né? Na Câmara Municipal de Peruíbe em 2024, é a Lei 4587, né? E aí, através dessa lei, Peruíbe não compra mais amálgama, tá, gente? Não compra. Peruíbe, as gestantes não usam mais, as lactantes e as crianças. Então, Peruíbe está rigorosamente conforme como é que fala? A Convenção de Minamata, que é uma convenção muito importante. E aí, diante disso tudo, aprovamos a lei. Agora, mês passado, nós fizemos audiência ao vivo, né? Sim. Na Câmara dos Deputados lá em Brasília, através da deputada Celino Tato, e foi muito importante essa audiência pública, porque assim, foi para o Brasil inteiro. Sim. E ali tinha trabalhadores que foram acometidos pelo mercúrio, ali tinha pesquisadores, nós tínhamos o pessoal representando a odontologia sem mercúrio, dentistas, vários pesquisadores, que foi de suma importância para concretizar. Eu falo até é o que eu falei, que a Câmara dos Deputados, ela abriu as portas para um assunto tão importante. Sim, sem dúvida. Né? E aí tinha o pessoal do Ministério da Saúde, foi bem legal, né, doutor? Foi. Que ela começou, nós estamos já... Começou a falar dos números, né? Não, o Brasil, a gente não está mais... estamos diminuindo, né, a nível de Brasil, a compra do amálgama, aí foi dar os dados de alguns estados, né? Sim. E a gente fica feliz em Peruíbe ser a primeira cidade do Brasil que existe uma lei, a primeira lei também do Brasil, que não se compra mais amálgama. Perfeito. E assim, eu falo que as políticas públicas, né, para valorizar as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né? Porque o amálgama, ele dura 30, 40 anos, né? E ele fica lá. Só que ali ele vai... É muito importante. Ele vai se decompondo e vai ficando no meio ambiente, né? Não, só que ele vai decompondo, porque quando tá na boca, ele vai... Aí o corpo vai absorvendo, mas depois de descartado, ele continua no meio ambiente. E aí, por isso que tá essa luta nossa, né, doutor? Sim. Para que seja eliminado várias cidades, né? E a gente quer muito que a Baixada Santista, por isso que é importante, a União dos Vereadores da Baixada Santista, são mais de 100 vereadores, 143 na Baixada. A lei está à disposição, né? Quem quiser a lei, eu disponibilizo para a pessoa. Perfeito. Tem toda a equipe, né, doutor? Agora fala a sua parte aí, que está disponível também. Não, sim, com certeza. Com certeza. Estamos disponíveis, né, para poder dar essa assessoria, como demos para Socorro. Foi sensacional. A Socorro, ela é da saúde, então ela é mais sensível a essas discussões de saúde, né? E como vocês bem colocaram, é uma questão ambiental também, né? Hoje em dia, os consultórios, eles não têm nem para onde enviar isso, né? Nós temos vários locais, né, onde eles têm dificuldade de encontrar empresas que trabalhem com isso para reciclagem. Gospe na pia, o gospe na pia vai para os rios, vai para o tratamento de esgoto, isso vai terminar no lodo de esgoto que é usado na agricultura, com mercúrio, ou ele vai para o oceano está cheio, os peixes de alto mar estão extremamente contaminados com mercúrio, a taxa de mercúrio na atmosfera é tão elevada que ela está contaminando peixes, alimentos, está disponível no ar para ser respirado. Então essa convenção, como a Socorro colocou, ela vem tentar diminuir essa carga de mercúrio. E aí você imagina, né? Eu costumo dizer isso, você tem o mercúrio, você vai no dentista, o dentista pega lá a massinha, né? Hoje em dia só pode ser feito através de cápsulas, né? E aí o que sobra vai para dentro de um vasilhame de água e vira resíduo perigoso. Quer dizer, aquilo que vai na boca é restauração e o que sobra é resíduo perigoso. Né? Quer dizer, não tem sentido um troço desse, não faz sentido, né? Então há um movimento muito forte porque o Brasil, infelizmente, ele ainda está com uma ideia de phase down, né? Phase down significa a redução
redução gradativa e nós queremos o phase out. Que é a retirada completa. Exatamente, que é dar um prazo, como a lei da Socorro super avançada, ela já dá esse prazo de alguns anos para que os dentistas possam se adaptar e usar esse novo material, né? Mas imediatamente protege grávidas, lactantes e crianças até 15 anos, porque é a questão da reprodução e do desenvolvimento humano. E é preciso agir. E o fato de a gente estar aqui, a Socorro me convidar, vocês me convidarem, é esse movimento que a gente quer fazer na Baixada Santista com os outros vereadores, né? Nos outros municípios. Para que seja para toda a região. Exatamente. E, doutor, vamos falar assim, em termos de custos para o município, para a região, né? Esse material, esse amálgama, ele é um material mais barato? Ele gera um custo alto para ser substituído? Claro que por todas as justificativas vale cada centavo a mais. Perfeito. Mas só para a gente ter um entendimento do quanto isso teria de impacto. Olha, os estudos que foram feitos, e a Socorro pode até comprovar aqui, porque Piruíbe já tem a experiência, né? Os estudos mostram que não há tanta diferença. E aí o mercúrio se torna bem mais caro quando você começa a computar os danos ambientais, a recuperação que você tem que fazer. O descarte, as possíveis doenças que as pessoas são acometidas, né? Nada disso é calculado. Então, quando você junta tudo isso, o custo do amálgama é pesado para toda a sociedade e para os cofres públicos, né? E assim, e principalmente os vereadores que estão nos assistindo, quem não tem uma obturação de amálgama, né? Que é aquela obturação que ela é pretinha, né? Então, assim, hoje eu falo assim, por exemplo, nas aldeias, fala, mas o dentista demora na aldeia, o dentista demora lá na zona rural. Então, o amálgama, eles colocam, vai 20, 30 anos, como o doutor falou, os malefícios são enormes para a saúde humana. A longo prazo, inclusive. A longo prazo. Só que, por exemplo, vamos falar de Peruíbe, né, que é a primeira lei. O que aconteceu em Peruíbe? Aprovou-se a lei, né, foi contratada uma empresa que faz o descarte, né? A diretora da saúde bucal de lá, a doutora Cláudia, é uma dentista, ela abraçou a ideia, né? E assim, eu falo que com certeza nos próximos 5, 10 anos, que o número hoje, até em Peruíbe e no país agora, houve um avanço muito grande com relação ao autismo. A gente acha que eu tenho certeza que vai diminuir, tá? Porque pro gestor, pro prefeito, o que é que ele fala? Pô, eu vou fazer uma obturação, vai durar 30 anos. Se eu fizer a obturação de resina, o tempo é menor. Sim. Né? Só que assim, e o custo-benefício? Doença do cidadão, né? E o custo operacional de ter o amálgama na cidade. Então, quando eu falava isso para o prefeito, que é um advogado, e eu falava, olha, tem pesquisas comprovando, né? Nós temos pesquisadores da USP, que é o doutor Jeff com toda a equipe dele. Nós temos a odontologia sem mercúrio. Nós tivemos... Aí, quando eu fui falando isso para ele, aí ele falou, você acha? Eu falei, eu tenho certeza. E ele de pronto abraçou e a gente fez seminário. Foi muito importante, né, doutor Jefferson? Sim, fizemos vários seminários já em Piruíbe, inclusive 2, né? 2 seminários importantes para esclarecer as pessoas, né? E é importante, né, o que foi falado aqui, o sentido de que as pessoas, as famílias que têm pessoas com problemas neurodegenerativos na família, ao ir ao dentista, né, recomende ao seu dentista que coloque outro material que não seja amálgama na boca dessas pessoas, né? Pessoas que têm problemas já de rins, não utilize amálgama. Vai ao dentista, tenham cuidado, peça para o seu dentista não colocar amálgama, colocar outro produto, né? Pessoas que têm problemas de pele, sensibilidade à pele, né? Vai no dentista, avise, olha, doutor, eu tenho sensibilidade, eu tenho problema de rim, de fígado, não coloque esse material em mim, né? Então, isso é importante que as pessoas saibam disso para se cuidar e ter o cuidado, com certeza, né? Com a sua saúde e poder, né, desfrutar de momentos mais tranquilo, sem estar causando mais impacto ainda para a sua saúde. Com certeza. Doutor, a Socorro mencionou da questão do aumento mesmo, né? Que a gente viu das últimas décadas, a questão de pessoas diagnosticadas mesmo com transtorno do espectro autista, né? Sim. E então, na pesquisa que vocês fizeram na Unifesp,
tem uma correlação com o mercúrio. Sim, veja bem, nós não fizemos pesquisa na Unifesp, nós fizemos uma pesquisa de review, né? A gente olha as outras pesquisas, olha ao redor do mundo quais são as pesquisas que já foram feitas e a gente começa a concluir isso a respeito delas, né? E elas colocam taxativamente que ele é um potente neurodegenerativo e essas doenças podem sim estar relacionadas, né? E como nós fazemos parte de várias convenções internacionais e ela coloca o princípio da precaução como um elemento jurídico importante, você tem que usar o princípio da precaução, né? Se você tem pesquisas indicando, tem algumas que não chegaram à conclusão, existem vieses nessas pesquisas, então você tem que usar o princípio da precaução. Nós já temos no país, a maioria dos estados usa menos de 95%, né, das restaurações são feitas com outros materiais. Sim. E esse 5% é uma população muito especial que está recebendo esse amálgama. E nós temos que proteger essa população desprotegida. E o jeito de proteger essa população é ter leis como essa da Socorro e não ficar esperando, né, que venha de cima essa ordem, né? Então nós aqui na Baixada Santista, e a Socorro tem razão, temos que nos organizar e botar uma lei para que bote um fim dessa exposição maléfica que é a do amálgama de mercúrio na boca das pessoas. Tá, mas assim, como o podcast aqui é da UVEBS, né, União dos Vereadores da Baixada Santista, eu deixo o convite para todos, né, que estão nos assistindo, para que entre em contato comigo, para falar da lei. Com certeza. Com o Dr. Jefferson, né, que está à disposição. Sim. Né, você dá aula também aqui, instância pesquisador da Unifesp, então mas vive só nas palestras agora, né, doutor? Muitas palestras. É importante. Para o Brasil afora, Brasília e o mundo todo aí. Então a gente pede que cada vereador que estão aí nos assistindo, que tenha essa sensibilidade, né, quando é por ser da saúde, eu sou da saúde, mas não precisa ser da saúde para a gente ver os malefícios que as pesquisas apontam, né? E é isso, a gente está à disposição, né, com o Dr. Jefferson, Dr. Jeff, né, Castelo Branco, para orientar, fazer seminário na cidade. Você que está nos assistindo, eu quero fazer um seminário. Está à disposição também, a gente... estamos dispostos, né? Seminários. E, doutora, assim, a gente sabe que o Brasil é muito avançado, né, em odontologia. Primeiro que é o país que tem o maior número de dentistas do mundo, com mais de 400 mil cirurgiões dentistas registrados. E também a produção científica, né? O Brasil ocupa a 2ª posição global em produção científica de odontologia. Então, a gente entende que são profissionais também que têm esse conhecimento. Você acha que vai chegar um momento também que os próprios profissionais vão dizer assim, não, eu não vou usar isso aqui? Sim, veja bem, claro que sim, né? E principalmente, veja bem, Cris, nos consultórios particulares, o mercúrio já é uma coisa do passado. Nós estamos usando isso muito no serviço público, né? Sim. Então, SUS, né? É uma decisão mesmo de poder público que tem que ter, né? E nós, como a Socorro colocou, estamos à disposição, né, dos vereadores da Baixada Santista que queiram discutir isso, queiram fazer um seminário sobre o assunto. É um assunto muito importante para a saúde pública, né? Como você colocou, a odontologia no Brasil é primeiro mundo, o Brasil em odontologia. Sim. São 411 mil, como você colocou, Cris, e mais de 200 mil profissionais em torno da odontologia, direto ali junto com o paciente. Então, é uma estrutura potente que o Brasil tem, é super avançada e nós temos que dar esse passo de avanço que representa toda essa odontologia no nosso país, abolindo de vez esse material, né, da boca das pessoas. Com certeza. E Socorro, você que é uma profissional da saúde, uma vereadora atuante, né? Já tivemos aí o seu currículo aqui no começo do episódio. Um pouquinho da sua atuação. Como que esse assunto chegou até você e como que você pensou, nossa, eu preciso atuar? Chegou através da Mari Polacchini, que é uma engenheira ambientalista da nossa cidade, né? E aí eu me preocupei também, porque eu comecei a ver os números, dados, comecei junto com eles, nós fomos na LESP, teve audiência pública na LESP, nós tivemos várias reuniões com aquele lá, aquele que não é brasileiro, o Charles Brown. O Charles Brown, que é um nato defensor da odontologia livre do mercúrio. E assim, a gente foi fazendo várias reuniões, várias audiências públicas, eu participando e acompanhando os especialistas, né? Eu falei, mais do que nunca precisa. E eu gosto de fazer leis boas para a cidade, né? Eu sou a vereadora que tenho mais de 100 leis. Olha só. Estou no 2º mandato, quase 3º.
Então, assim, mais de 100 leis eu faço, lei do cordão do girassol, lei do laudo permanente, que é super importante essa lei minha, que é uma lei que as pessoas, porque eu falo assim, você você amputou um membro, perna, braço, você não vai voltar, né? Então, lá em Peruíbe também nós avançamos, é a primeira cidade também que tem esse laudo permanente. Então, não é mais 5 anos, ele é permanente para quem tem algumas patologias, né? Uhum. Então, foi um grande avanço também lá na nossa cidade. Nós temos o banco de ração de animais, né? Que agora a gente está fazendo nas escolas para ser distribuído para os protetores de animais. Então, assim, e são vários, são mais de 100 leis que nós fizemos. Eu falo que as minhas leis, a gente pensa muito na saúde pública, na causa animal também, né? Eu fui coordenadora da zoonose de Peruíbe, eu fui coordenadora do AME de Peruíbe também. Então, a gente tem toda essa, eu falo que tem essa experiência, né? De cobrar do executivo quando leis importantes para a sociedade, porque eu falo assim, se os consultórios particulares não usam mais, por que quem está no SUS tem que usar? Exatamente. Né? Então, qual a diferença? Não tem diferença. Exatamente. E é isso, por isso que como é que fala? Os serviços públicos hoje, eles ficam muito, muito, muito caros. Fica muito caro o SUS, né? Eu falo que o SUS, ele é um dos maiores, quem conhece outros países, é o melhor sistema de saúde do mundo. Sim. É tudo de graça. É o melhor. Ele criou em 1988, eu falo que é o melhor do mundo. Por que é o melhor do mundo? Tem as políticas públicas que nós, como vereadores, poderemos fazer leis, legislar, cobrar. Mas para fazer isso, a gente precisa de boa vontade. Claro. E tem que peitar, às vezes, os gestores, né? Então, que foi no meu caso. E aí e nós conseguimos chegar num acordo, né? E a sua atuação é muito interessante, né, Socorro? Porque muitas vezes o vereador, ele se sente engessado pela posição. Ai, mas eu sou o vereador. O meu quintal é só aqui. E você vai além, né, Socorro? A gente procura ir além, porque, assim, eu falo que como funcionária pública também do Estado, né? Como servidora pública do Estado, como o Jefferson é federal. Então, assim, o que acontece? A gente, eu me sinto na liberdade de fazer a cobrança, né? Então, não fico engessada no gestor. Eu faço meu projeto, discuto com ele, falo das necessidades que eu tenho que defender a minoria. Até por conta, eu falo assim, que eu fui uma pessoa que... Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, né? Porque em 80 eu vim da Bahia, né? Eu me casei com um médico, eu tenho uma filha médica. Agora casei com o Renato, que foi jornalista da Record. Então, assim, e aí a minha trajetória sempre foi, assim, de muita liderança, porque eu fui arrimo de família. Uhum. E você começa na liderança familiar, e essa liderança familiar você acaba transportando para ajudar as pessoas. Eu falo, se eu fui ajudada por tanta gente, eu vou transferir isso para as pessoas. Tanto que quando chega para trabalhar comigo, eu falo... Ai, mas eu só tenho o segundo... Não, vai ter que fazer faculdade. Eu praticamente obrigo a pessoa, vai estudar. Justo. Né? Porque meu pai falava assim, olha, tem que estudar, porque você já vem você é minoria, né? Você é minoria. E você já vem de lá. Então, você só vai conseguir se destacar você estudando. E eu passei isso para meus irmãos, eu passo isso para quem está ao meu redor, para meus companheiros, para meus parceiros, para as pessoas que trabalham comigo. Eu falo, E meu pai falava, o diploma você leva no caixão, você não vai deixar para ninguém. Então, estuda. E era eu falo assim, um nordestino... eu falo, mais sábio, né? Nordestino, meu pai era cadeirante, eu que cuidei dele por 10 anos, né? Então, assim, por isso que a gente cuida das causas, assim, do TEA, dos PCDs, né? A saúde, porque eu acabei me apaixonando muito por saúde, e meus irmãos quase todo mundo trabalha em saúde, e assim, eu amo o SUS, eu falo assim, eu sou defensora do SUS, né? Eu falo que o Sistema Único de Saúde é minha paixão mesmo, né? Quando eu fico fora assim, aí começo, aí vou para Peruíbe, volto pro Guilherme Álvaro, e o Zúnior fala, agora acabou, Socorro, você não vai mais ficar transferindo para lá. Eu falei, já briguei lá, vim para cá. E aí vou levando, né? Mas a gente tá aí à disposição. E um abraço, o Pedrinho, né? O Pedrinho, eu falo que ele é um cara assim fantástico,
né? Falar do Pedrinho é meu parceiro, meu companheiro. E eu conheci o Pedrinho, ele indo lá em Peruíbe, ele queria saber socorro, eles foram lá para saber o que era o cross. Né, na época do Verdade, cross, que foi né? uma bandeira que uma a bandeira que a Alvebs levantou. Eles foram lá em Peruíbe saber tirar umas orientações comigo, né? E eu falo que o cross, eu sou contra algumas coisas do cross e o Estado, uma época, até me processou porque eu falei bastante, né? E como servidora pública, a assessoria de imprensa vem... A gente é limitado a falar, mas eu falei, eu discuti, nós fizemos seminário do cross lá em Peruíbe, né? E eu falo que, assim, eu sou a favor da descentralização, né? Peruíbe agora está sendo inaugurado um hospital, que é do Estado, com 70 leitos, era 56, foi para 70 leitos. Então, algumas situações na Baixada, ela é geral, por exemplo, cirurgias cardíacas, pacientes que têm... O AVC, que é o acidente vascular cerebral, cirurgias ortopédicas, principalmente se for de joelho, 2, 3 anos, cirurgias ginecológicas. Então, assim, a gente tem vários gargalos, né? Na região, eu falo a nível de região, né, que a gente tá falando aqui da Alvebs, vários gargalos que precisam serem preenchidos. Com certeza. Tá? E enquanto esses gargalos não serem preenchidos, quem sofre é quem tá na ponta. Com certeza. É quem tá lá no bairro, que não consegue uma cirurgia, que não tem conhecimento, que não sabe que no fórum tem o promotor da saúde, né? Que eu uso muito lá em Peruíbe quando precisa, né? E outro instrumento, né, que a Alvebs hoje tem, que é a cadeira no Condesb, que foi tão a primeira desejada, né? Primeira vez, anos. Exatamente. Você acha que esse assunto, por exemplo, seria um assunto interessante para levar numa reunião do Condesb? Eu acho, né? Eu tenho certeza que o professor Jeff, o doutor, ele tem que ir lá do Condesb, tá? Você já passa pro Pedrinho também, eu já estou passando aqui. Porque na Alvebs está todos os prefeitos. Então, os prefeitos têm que entender que se a gente faz a prevenção, né? Eu falo que a prevenção ainda é o melhor remédio. Se previne, né? Com certeza vai ter menos crianças autistas, vai ter menos pessoas com doenças neurológicas, né? Degenerativas. Então, assim, é importante demais o professor ir no Condesb. Até eu posso falar lá da nossa lei, porque foi um grande avanço. Sim, é um case. É um case, falar é um case. É a primeira, Peruíbe é a cidade com 68 mil habitantes, é a primeira cidade do Brasil que não usa amálgama mais. Perfeito. Ainda tem 1% lá, mas não compra mais. E tem uma empresa que faz o descarte, quer dizer, Peruíbe fez a lição completa, de casa. Né? Peruíbe fez a lição de casa, exatamente. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a vocês pela participação. Já foi. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Estamos aqui à disposição sempre que precisarem. Cris, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. A Socorro, que representa bem a força da mulher, não deu tempo, né? Para falar mais metade que eu queria falar, mas tudo bem. A força Você volta, né, Socorro? E a potência da mulher, né? Isso é muito legal, muito gratificante. Vereadores, assim como a Socorro, é um exemplo para a nossa Baixada Santista e está à disposição da Alvesb, do Condesb, né, do Poder Público, que são os grandes elaboradores, né, indutor, elaborador e patrocinador de políticas públicas da nossa Baixada. Obrigado, Cris. E só falar de mulheres é rápido para encerrar, gente. Primeiro agradecer, Cris, você, Alvebs, o Cadu, o Pedrinho, né? Mas assim, gente, eu fiquei no último mandato 4 anos sozinha na Câmara, com 14 homens. Lá tem 15 vereadores. E assim, tem um negócio peculiar na Baixada, doutor. Itanhaém não tem vereadora mulher. Verdade. Mongaguá, depois de muitos anos, tem uma. E São Vicente não tem. A primeira cidade do Brasil não tem vereadora mulher. Então, essa realidade precisa ser mostrada, mudada, né? E nós estamos aí à disposição. E já fica o convite para você voltar para a gente falar sobre isso, então. É verdade. Sobre vereadoras mulheres, sobre essa representatividade, que é um assunto super interessante. Super importante, né? E olha, a gente vai falar, hein? É isso aí. Obrigada, Cris. A gente precisa da acessibilidade da mulher no poder público. Isso é fundamental, gente. Com certeza. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima.